Amados e amadas, boa tarde. A graça e a paz permaneçam em nós, sobre nós e através de nós. Amém? Eu quero de início registrar toda a minha alegria e temor também, viu? Muito temor, mas muita alegria de poder estar aqui. Aliás, desde segunda-feira que eu estou aqui nessa dependência, aqui com vocês. Depois do CAL, ficamos aqui mais alguns dias. E estou hoje acompanhado de meus primos ali, Abimael e Salete. Estivemos com alegria estar aqui. E eu não posso deixar também de deixar o abraço de Mateus. Mateus, painho, deixa um abraço. Não esquece do meu abraço não, viu? E diz assim, olha, final do ano já estou na contagem regressiva. Já me inscreve na missão do final do ano, viu? Então já estou aqui, já tá. Ele teve no início do ano e quer voltar, viu? Mas eu queria compartilhar com os irmãos do texto que foi lido de Mateus, capítulo 25, de 14 a 30. Foi lido o texto, Mateus. Se vocês pudessem deixar as Bíblias abertas, nós vamos compartilhar nesse texto aqui, um texto muito conhecido, a parábola dos talentos. Vamos orar mais uma vez, mesmo sentados. Deus querido, nós queremos confessar ao Senhor toda a nossa gratidão, mas o nosso temor diante do Senhor de poder ministrar a Tua palavra. Pedimos a ação do Teu Espírito Santo, abrindo os nossos olhos para que possamos entendê-la muito mais do que a letra, mas na proporção que ela foi escrita. Nos ajuda, Deus. É o nosso pedido, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, em todas as áreas da ação humana, nós encontramos três tipos de pessoas: as excelentes, as medianas e as medíocres. Em todas as áreas da ação humana, onde você pensar. Como a nossa região lá é a região da pecuária, e a gente acaba indo muito para as fazendas, visitamos e encontro três tipos de fazendeiros. Aquele que é excelente, você chega lá, o gado é gordo, a pastagem é bonita, tem um cavalo gordo que aquele que nunca montou isso, eu gostaria de montar, porque realmente é excelente. A gente vai na outra fazenda que é mediana. Na primeira você volta falando bem, que coisa maravilhosa, eu gostei demais, eu nunca tinha ido a uma fazenda, agora eu quero voltar. Na mediana você não fala mal, mas também não tem muita coisa boa para falar, você lembra assim. E existe aquela propriedade realmente medíocre, que você vai uma vez e diz assim, eu nunca mais vou voltar lá, se propriedade for isso, eu nunca mais quero voltar no lugar. Mas nós encontramos também, no campo educacional, professores excelentes, aquele que a gente nunca esquece, a gente fica na expectativa da aula, ele se relaciona bem com os alunos, ele dá conteúdo e você sai daquela sala dizendo assim, acrescentei alguma coisa. Todos nós temos a experiência. Eu sei que você já pensou no nome do professor aí, né? Ele é aquele. Mas nós temos aquele professor mediano também. Depois de 10 anos que você encontra o colega da faculdade, você diz assim, você lembra daquele professor? Você diz, dá mais um detalhe, daquele professor, depois de 10 minutos você diz, é verdade. É aquele que você não tem muito o que falar, nem de bom nem de ruim. E você encontra aquele professor que você nunca esquece, aquele medíocre. Quando olha no horário essa aula, meu Deus do céu, já vem de novo, ele enrola, ele faz de conta que ensina, e o aluno faz de conta que aprende. Aí chega no final do ano, é assim, faz de conta e deu tudo certo. Mas ninguém esquece dele. Não deu resultado, o trabalho não foi corrigido, é daquele jeito. Esse texto aqui que nós lemos, fala que na igreja tem três tipos de servos. Os que são excelentes, os que são medianos, e esse que é pesado, não? Quando eu preguei eu procurei outro nome, mas não tem outro nome não. Eu achei procurei no vocabulário que fosse
menos duro que esse, mas é mesmo. Os que são medíocres. Encontramos em todas as áreas, pedreiros, encontramos médicos, advogados e assim, e na igreja tem também. E foi essa lição que eu aprendi nesse texto. Eu queria que você, nessa tarde, pudesse acompanhar comigo e preste atenção. Você pode sair daqui como uma dessas 3 características. Ou você é um servo excelente, ou você é um mediano, que as pessoas não tem nada a falar mal, mas também não tem nada a falar de bom. Ou você pode sair daqui sendo um servo medíocre. Meu Deus do céu, é isso que eu quero aprender. O primeiro está no versículo 16. Você pode ler comigo o versículo 16? Se pudesse colocar aí o versículo 16 de Mateus, capítulo 25, o versículo 16. Vocês podem ler comigo? O que receberam... O que eu quero destacar aqui, o que recebeu os 5 talentos, saiu imediatamente. Logo depois que ele recebeu a palavra, o Senhor disse: olha, eu vou lhe passar aqui 5 talentos. Ele não ficou esperando, ele não ficou, olha, se melhorar, se acontecer isso, aquilo, outro. Ele saiu de imediato. O excelente é aquele que é faminto pela palavra de Deus. Sempre Deus fala alguma coisa. Ou você lê, ou alguém prega, ou faz um estudo, ou alguém compartilha. E o servo excelente, ele tem fome, ele tem sede, ele tem desejo, ele quer mais, ele quer aprender. Ele lê a primeira vez, ele lê a segunda vez. Ele não apenas se contenta em ler a palavra, mas ele diz assim: Deus, fala comigo, Senhor, eu não estou entendendo, mas eu quero, e quando eu entendo, eu começo a praticar. Ele saiu imediatamente, ele tinha um alvo, ele tinha objetivo. Eu sempre falo, queridos, é importante estar na igreja, é importante estar aqui, mas o que é que a gente vai fazer depois daqui? Muitas vezes pegamos a palavra, embrulhamos e não refletimos. Eu tenho comentado algumas coisas na igreja de Jacobina assim. A gente vem para o culto, foi uma bênção. Aí chega no outro dia no trabalho, normal. Aí os outros colegas de trabalho que não tiveram o mesmo privilégio que nós tivemos, chega segunda-feira falando que estiveram no estádio e que o time dele deu um show e que ganhou, e você teve um final de semana abençoado na igreja, mas você continua silencioso. Mas o excelente é aquele que sai e chega segunda-feira e sai compartilhando com os colegas, dizendo: Deus falou comigo, Ele moveu o meu coração, e você precisa experimentar, você precisa ter experiência pessoal com Jesus Cristo. Mas só o excelente faz isso. O outro passa a semana calado. Ele não olha como esse aqui que saiu imediatamente. Na segunda-feira, se você é um servo excelente, você vai ter o que compartilhar. E às vezes é uma coisa irônica, assim. O colega do trabalho chega lá dizendo, contando a maior vantagem: olha, esse final de semana eu bebi todas, contando com a maior vantagem. Fiquei até 2 horas da manhã, num tal lugar, num barzinho com os colegas. E você que recebeu a palavra de Deus, a água viva, continua em silêncio, não diz nada. O servo excelente é aquele que saiu, como é que diz o texto? Imediatamente. Ele multiplicou, ele tem um relacionamento pessoal com Deus, ele tem prazer pela casa do Senhor. Isso é muito bom, mas ele tem prazer pelo Senhor da casa. Muitas vezes, irmãos, é muito bom a gente ter prazer pela casa do Senhor. É como o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas o excelente tem prazer pela casa do Senhor e tem prazer pelo Senhor da casa. A nossa comunhão não se restringe apenas ao momento que nós estamos aqui. O excelente saiu para multiplicar. Ele não é apenas um conhecedor, mas ele é praticante. Ele serve ao Senhor com excelência na casa do Senhor e fora da casa do Senhor.
saiu imediatamente. Mas o texto também fala sobre os medianos. Versículo 17. Você pode ler comigo o versículo 17? Pode ler todo mundo junto? Do mesmo modo. Aqui tem um diferencial. No 16, diz que ele saiu imediatamente. E esse aqui, do mesmo modo, ele saiu. Ele não teve pressa. É aquele que... Tá bom, foi realmente muito bom. Gostei, o culto foi abençoado, a mensagem, a programação, o louvor, a reflexão, o MD, mas ele não tem pressa, ele não tem alvo. Ele não sabe o que vai sair depois daqui. Ele não fica planejando, Deus falou no meu coração e eu vou compartilhar. Ele saiu, mas ele não saiu imediatamente. A sua vida estava restrita apenas ao local de culto, ao momento de culto, e a igreja saiu, esqueceu, e ele não foi adiante. Esse aí não é dos piores, não, mas esse se acomoda. Esse às vezes é daquele que diz assim, eu já sei tudo. Eu já sei de tudo. Eu estava ouvindo um dia desses aí no site da Água Viva, uma pregação do pastor Cô na Páscoa sobre João 3,16. E ele começou falando sobre isso. Que às vezes textos que não são muito familiares, a gente diz assim, o que é que vai tirar mais desse texto? Eu já ouvi dezenas de sermões, João 3,16, eu já sei tudo o que o pastor vai falar. E o pastor Cô falava sobre isso na pregação e me chamou muita atenção. Nós nos familiarizamos e às vezes essa palavra adormece na nossa alma, adormece no nosso coração. Isso é para servo mediano. Isso é para servo que não tem sede da palavra de Deus. Esses medianos, eles não envergonham o evangelho. Esses são assim, ele está na empresa há 10 anos, está na faculdade 3, 4 anos, aí alguém, por acaso, descobre que ele é um cristão. Aí diz assim, é verdade, você nunca me falou, mas eu desconfiei que tinha uma coisa diferente. Ele nunca saiu para multiplicar. É verdade, não tem nada para falar de mal, mas também não tem aquele prazer pela lei do Senhor. Ele cumpre os seus deveres, ele se relaciona bem, ele não tem dificuldade com os colegas, ele frequenta os cultos, ele é dizimista, ele é ofertante, ele participa dos trabalhos, mas ele é mediano. Às vezes é indiferente, às vezes ouve a palavra com indiferença, às vezes lê a palavra com indiferença, pega o texto, faz MD, faz a devocional, fechou e diz assim, cumpri o meu papel. Mas ele não diz assim, o que é que eu vou fazer com essa palavra? O Senhor colocou nas minhas mãos 2 talentos, o que é que eu vou fazer? Eu preciso multiplicar, eu preciso alcançar alguém, eu preciso dividir com alguém, eu preciso colocar essa palavra para se expandir, porque o meu Senhor vai voltar e vai perguntar, o que é que você fez com os seus talentos? Não importa. 5, 4, 3, 2. O texto diz que o Senhor voltaria e pediria conta daquilo que ele tinha colocado nas mãos. O excelente saiu imediatamente. O mediano saiu. E o terceiro, o medíocre. Foi o que ele fez? Versículo 18. Pode ler comigo? Mais o que recebera um. Ele foi cuidadoso, ele sabia que aquele talento tinha um determinado valor. Olha só, ele tinha consciência que tinha valor, porque senão, se não tivesse valor, ele não teria guardado. Olha só a importância. Quando recebemos uma coisa sem valor, a gente coloca em qualquer lugar, né? Por exemplo, se você
ganha um celular desse aqui. Você bota em qualquer canto, quem passar na rua diz assim, ou alguém perdeu. Mas, se você tem um S4, que eu não tenho, e perde, alguém acha assim, meu Deus, um S4. Mas também ninguém deixa um S4 assim, hoje está chegando, né? Não tem um S4 de todo jeito. Sabe que tem valor. O que o Senhor colocou nas nossas mãos tem valor. E esse que era medíocre tinha essa consciência. Mas o que foi que ele fez? Escondeu, enterrou, guardou, não multiplicou, e ninguém sabia que ele tinha. Ninguém sabia que ele tinha recebido o talento. Quantas vezes, queridos, quantas vezes as pessoas têm potencial, têm o talento, mas faz como esse, e esse achou aqui que estava fazendo um grande serviço. Eu vou apenas guardar. Quando o meu Senhor chegar, alegremente, eu vou dizer para ele assim: Senhor, está aqui o talento que o Senhor me deu, do mesmo jeitinho que o Senhor me deu. Olha, guardei bem guardado. Não é isso que o Senhor quer? Ele quer que a gente tenha consciência como os três tiveram. Não era ignorância. Sabe por quê, meu querido, minha querida? Deus não nos deixa ignorantes. Ele sempre se utiliza de um meio para nos instruir. Ele sempre se utiliza de um meio para nos confrontar, para nos advertir, para nos desafiar. Ele não quer que a gente chegue diante dele dizendo: eu não sabia. Esse servo aqui que recebeu o talento, ele tinha plena consciência. Ele não disse assim: eu não sei para que serve. Ele nem podia se justificar. Mas ele enterrou o talento. Ele era apenas diria assim, um frequentador. Ele era indiferente. Ele não saiu imediatamente como excelente, nem saiu como mediano. Olha, no mediano aí talvez seja nota para provar, né? A mínima acontece 7. O mediano deu para passar. Mas esse terceiro medíocre, o texto diz que ele não teve nem oportunidade de recuperação. Porque a oportunidade que nos é dada é aqui e agora. O tempo da recuperação é aqui. Porque quando a gente estiver diante do Senhor, Ele vai dizer assim: lembra? Deixa eu refrescar a sua memória. Lembra aquele dia que eu falei ao teu coração? Você estava sozinho na sua casa, lendo a palavra, e o Espírito Santo abriu os seus olhos e você disse: isso é verdade. Lembra daquele encontro na fonte, em que aquele irmão compartilhou e disse: olha, e você disse: é isso. Lembra daquela pregação? Lembra daquele estudo? A gente precisa ser excelente. O excelente tem alvo. Ele precisa chegar até o estágio final. O importante, queridos, não é como começa, mas como termina. A grande virtude daquele servo não foi ter começado com 5 talentos. Foi ter terminado com 10. Não é como começa, é como termina. O excelente é perseverante. As pessoas não vão lembrar de nós pelo que fizemos no passado, mas que estamos fazendo. Não é pelo começo, mas é pelo fim. Começou bem, ótimo. É preciso terminar bem. Interessante que o excelente, ele não voltou com 3, não voltou com 4, não voltou com... voltou com 10, porque ele multiplicou aquilo que o Senhor tinha dado. Eu estava lendo a seguinte história. Diz que um rapaz, cansado da metrópole, resolveu vender tudo e ir para o interior.
comprou um sítio, e um dia lá, mexendo no sítio, achou uma pedra. Ele analisou aquela pedra bem pequena e descobriu que era ouro. Então ele chamou os familiares e disse: agora nós vamos, descobrimos aqui uma pedra, deve ter uma jazida de ouro. Aí compraram equipamentos, máquinas, e os parentes vieram, deixaram tudo, cavaram. Depois de muito cavar, se desiludiram. Aí pararam, disse: não vamos cavar mais não, vamos parar de cavar. Venderam as máquinas por um preço baixo, a propriedade, e foi embora. Voltou à sua atividade na metrópole. E um dia estava lendo no jornal e falava sobre a descoberta de uma grande jazida de ouro, justamente na sua propriedade. Agora, o que a história diz, o que lhe chamou a atenção, foi a declaração do novo proprietário. Ele disse assim: não foi difícil, porque a jazida de ouro estava apenas a 1 metro daquilo que tinham cavado anteriormente. Então o tema era apenas 1 metro a mais. O servo excelente é aquele que dá um passo a mais. Dá um passo a mais. Dá um passo a mais. Ele não estaciona, ele não recua, mas ele persevera. Ele vai chegar diante do seu Senhor e dizer assim: ô Senhor, estão aqui os 10 talentos. E o Senhor vai dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Eu quero encerrar, irmãos, orando, agradecendo a Deus pela existência da Igreja Água Viva aqui no Brasil, que tem nos ensinado e tenho desejado, eu quero buscar, e que a Igreja Água Viva continue perseverando. E você, que é a igreja, persevere, para que possamos chegar diante de Deus, aquele que colocou diante de nós o tesouro, e possamos ouvir do próprio Senhor: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, servo excelente. Vamos orar?